Amém, irmãos? Aleluia. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 14, a partir do verso de número 6. Eu tenho orientado os líderes de célula durante essa semana, baseado na palavra do pastor Ricardo da semana passada sobre visão. Tenho pedido a eles que escrevam a visão de multiplicação da sua célula, de conquistas, e coloque no lugar visível na sua célula. Então, se o seu líder ainda não fez, incentiva ele, ajuda ele na célula, para que esses dias ele possa escrever a visão. O profeta diz que tem que escrever a visão e ela tem que ficar clara. Amém, irmãos? Josué capítulo 14, a partir do verso de número 6. Há algum tempo o Senhor tem ministrado essa palavra no meu coração. O título é Perseverando nas Promessas. E eu ainda não estava totalmente convicto dela. Então, quando eu não estou totalmente convicto, eu espero que o Senhor vá ministrando o meu coração. Eu vou dando tempo, porque o tempo testa. E se é de Deus, se algo é de Deus, ela permanece no seu coração, queimando, ardendo no seu coração. E desde o ano passado ela está queimando no meu coração. Semana passada, ouvindo os irmãos ali conversando, o Mateus e o Carlão, e eles estavam falando justamente sobre esse assunto, e eu tive plena certeza de que Deus quer falar conosco a respeito disso. Amém? Josué capítulo 14, a partir do verso de número 6. Vamos ler aqui. Diz assim a palavra de Deus: Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Preste bem atenção o que ele está falando sobre as promessas, sobre a vida dele e sobre a vida de Josué. Próximo versículo, 7. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. Quantos anos ele tinha, irmão? Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Verso 9. Por isso, naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. Diga, para Calebe e seus descendentes. Porque você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Próximo versículo. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. Faz 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Quantos anos ele está agora? 85. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dei-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você soube que os anaquins lá viviam, em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor estiver comigo, eu expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Amém? Amém, irmãos? Nós estamos diante da história de um homem de Deus que viveu na sua geração e que abençoou as próximas gerações de forma tremenda. Porque Calebe, ele não deixou apenas uma herança. Calebe, ele deixou para as próximas gerações um legado. E há uma diferença que para nós, ela tem que estar vívida e real na nossa vida. Herança é aquilo que você deixa para outra pessoa. Mas legado é aquilo que você deixa em outra pessoa. Então há uma diferença tremenda. Repita comigo: legado é aquilo que eu deixo em outra pessoa. Então existe uma frase, muito comum aí, que os ambientalistas dizem, que mundo que nós deixaremos para os nossos filhos? Mas a frase correta é: que filhos nós deixaremos para esse mundo?
Então veja, Caleb foi esse homem que teve essa importância, abençoou outras gerações. Quando nós falamos de gerações, a antropologia ela vai classificar as gerações em 5 gerações. Então vamos ter a geração Baby Boomer, pós-guerra, a geração X, a geração Y, ou Millennials, a geração Z e a geração Alpha, que é as crianças de hoje. Então quem são essa geração Baby Boomer? Só para atualizar e ambientar os irmãos. Essa é uma geração pós-guerra, ali por volta de 1965 até os anos 80. Então, esses irmãos da geração Baby Boomer, ali depois, 1950, hoje eles estão aí na casa dos 70 anos. Tem algum irmão que tem 70 anos aqui? Ou irmã? 70 anos? Levanta a mão, por favor, se tem alguém que tem 70 anos aqui, ou 71. Tem alguém que tem 71? 72? Menos? 67, 68? Tem alguém? 65? Dole menos. 60, tem alguém que tem 60 anos? 59? Levanta a mão para mim, eu quero conhecer. Quem tem 60 anos? Tem alguma irmã que tem 60 anos ou mais? Essa igreja está jovem, hein? Tem alguma irmã que tem 60, 59? Amém? Ela é a irmã. Quantos anos a irmã tem? É tantos, tem que lembrar. Peraí. 69? Tem alguém que tem mais de 69 aqui, hoje? Alguma irmã? Não? Então a irmã ganhou. Vanessa, por favor, vem aqui, irmã. Vem aqui na frente. Vanessa, pega para mim, por favor, aquele pote de cookies. E honre essa irmã, que ela é a nossa anciã. É a nossa irmã mais experiente no nosso culto. Deus abençoe grandemente. Amém? Glória a Deus. Ela faz parte dessa geração, irmão. Essa geração pós-guerra. São os nossos anciãos. Devemos tratar com muito respeito e honra. Eu aconselho aos mais jovens, aqueles que têm menos de 40 anos, a você sentar 1 hora com ela e pedir para ela contar um pouco da sua vida, das suas experiências, das suas guerras, das suas batalhas e das suas vitórias. Você vai ficar encantado. Você vai ver o quanto que você precisa aprender. Esses irmãos são aqueles irmãos que estão aí numa fase já encerrando a carreira. 70 anos, rapaz. Essa irmã é do tempo do disco de vinil, não é? Disco de vinil. Pastor não é não, né? Pastor já é antes, né, pastor? Disco de vinil. Pegou ainda? É. Esses irmãos são valentes. Esses irmãos, eles têm uma caminhada já, uma história. Esses irmãos, às vezes a gente critica eles porque, assim, eles sentam e daí a pouco eles cochilam e a gente tem que dar uma acordada neles para ver se eles ainda estão vivos, né? Por conta da caminhada. São os irmãos preciosos, ouça eles, são valentes, eles são sobreviventes de uma época da história, irmãos, difícil. Eles estavam naquela época preocupados em sobreviver num tempo de guerra, né? Então essa geração Baby Boomer. Depois nós temos uma geração chamada geração X, que são aqueles que estão na casa dos 60 anos, né? 50, 60 anos. Tem aqui, o Chicão levantou a mão ali já. Quem mais? Tem alguém que está nessa X, pastor é Y ainda, olha lá. Esses irmãos, geração X, né? Esses irmãos, nós pegamos um pouco, porque aí acaba, né? Você vai entrando no final de uma geração, aí está iniciando outra geração. Esses irmãos são a época que eles têm que migrar ali do disco de vinil, né, para fita cassete, TV preto e branco. Quem lembra TV preto e branco ainda? Né? TV preto e branco, né? Esses irmãos são aqueles irmãos da época do Bombril, lembra? O Bombril resolvia tudo. Lembra da propaganda do Bombril? 1001 utilidades? Aí quando a TV não estava pegando, o que fazia? Colocava um Bombril na ponta da antena, né? Essa é a geração. Pobreza. Não, pobreza não é isso. Pobreza é subir lá em cima do telhado, um fica gritando lá de baixo, outro gritando lá de cima. Para a direita, para a esquerda. Quem que é dessa época aí para poder sintonizar a TV? De tubo.
Eita Jesus, amados irmãos, tem irmãos. Esse irmão já está entrando naquela fase assim que ele acorda muito cedo. Ele acorda bem cedo, né? E já começa a fazer barulho dentro de casa. Aí você pergunta para ele o que ele está fazendo, o que ele fala? Estou adiantando o feijão. Não é assim? 6 horas da manhã. Porque já coloca o feijão do almoço para cozinhar. Gosta muito de aguar a planta na chuva, de varrer a calçada, né? Veja, cada geração tem as suas particularidades, né? Quando você está nessa faixa de idade aí, quando alguém morre, você já logo pergunta qual a idade e qual foi o motivo, né, ou não é? Por quê? Porque já está desconfiado que ele pode ser o próximo da fila. Está com 60 anos, né? Essa é a geração, né, X. Ela já começa a parar, sentar e já começa a cochilar também, fácil, hein? Nessa idade. Começa já a querer pesquisar sobre o que diz o Estatuto do Idoso, quais são os seus direitos. Veja, a geração X está nessa casa dos 60 anos. Tem a geração Y, né? A nossa geração, a geração minha, do pastor Ricardo, que somos mais jovens, aí na casa dos 45, 50 anos. Você sabe, essa é uma geração de muita frustração, porque foi depositado sobre a nossa geração uma grande expectativa, e essa expectativa não foi correspondida. Então nós somos uma geração muito incompreendida. Aí você vê, por exemplo, né, a crise da meia-idade. Os psicólogos falam que chega um período que entra na crise da meia-idade, nessa fase dos 45 anos, aí o cara que não consegue resolver bem essa crise, o que ele faz? Faz um coque, compra uma moto, faz uma tatuagem, porque ele não resolveu, ele está em crise, né? Os psicólogos chamam de crise. Deus chama de um momento de despertamento. Por quê? Essa frase aí dos 45 anos, não sei se o pastor lembra, pelo menos essa é a minha realidade, e deve ser a realidade de muitos. Isso você descobriu, porque era uma fase que ainda se tinha muito filho, 4, 5 filhos. Então você descobriu que jamais você teria uma bicicleta só para você. Você tinha uma bicicleta, você tinha que compartilhar com os irmãos. Ia ficando a bicicleta, ia ficando para os irmãos. Você tinha um quarto, era muito difícil alguém ter um quarto só para si, porque o quarto tinha que beliche para 4, 5 pessoas. É uma geração que a gente viveu algumas privações. E isso foi interessante porque a gente aprendeu a compartilhar as coisas. É uma geração que tem facilidade em compartilhar as coisas. Mas é uma geração frustrada porque também ela chegou na idade e ela percebeu que ela não poderia dar muitas vezes para o seu filho o quarto sozinho que ele precisava. Ou o brinquedo sozinho que ele precisava. Então se frustrou economicamente, né? Essa geração se frustrou, aí ele chegou a uma conclusão. Qual que é a conclusão? Já que eu não consigo dar tudo o que eu gostaria de ter para os meus filhos, então a solução é o quê? Eu ter menos filhos. Então agora eu vou decidir ter menos filhos. Não vou ser mais como a geração dos meus pais que tiveram 4 ou 5. Para mim 2 está mais do que bom. É suficiente. Então essa é a nossa geração. Essa geração Y. Nisso do casamento já não quer ter filho logo, né? Aí cria um pet, arruma um pet. Aí cansa do pet, aí não tem jeito, vai ter que ter filho mesmo. Então essa é a nossa geração. Nós já começamos a migrar ali do VHS, do Discman, para a época da internet. Quem aqui fez MS-DOS? 1996, 98, né? Os cursos que tinham, né? Orkut, as primeiras redes sociais, né? Os primeiros celulares. Quem lembra dos primeiros celulares? Ter um Nokia era uma chiqueza total, né? Eu me lembro que eu tinha um Nokia, era solteiro, né? E assim, para mim, o ritual de chiqueza era pegar a chave do carro e o Nokia, aquele que abria assim, puxava a anteninha assim e colocar em cima da mesa do restaurante e fazer o pedido. Ô, cafonice, meu Deus do céu. Aquele negócio desse tamanho assim. Oh, Deus. Essa época, né? É a geração que se frustrou. Mas sabe, tem um ponto positivo sobre esta geração, sobre a nossa geração. É uma geração que por conta que viveu essa transição, ela aprendeu também a se virar. Então essa geração do cara que está aí nos 50, 45,
É uma geração que o cara aprendeu a fazer de tudo, a mulher aprendeu a fazer de tudo. Então tinha que se virar, né? Então o marido, ele é um pouco pedreiro, ele é um pouco mecânico, ele é um pouco eletricista, ele faz de tudo e ele se vira, ele resolve as coisas em casa, né? Vira para o maridão que você tem e fala assim: eu não vou perder você não. Você é coisa rara, porque está sumindo esse tipo de homem, esse tipo de mulher. Vira para sua esposa e fala para ela. Fala assim: esse tipo de mulher é coisa rara, não existe mais. Então essa é a nossa geração. Aí nós caminhamos aí para os anos 2000, nós vamos ter a geração dos mais jovens, são jovens de hoje, né? Essa é uma geração que ela é mais antenada, é uma geração plugada, né? É uma geração que recebe muito conhecimento e informação. Então ela é uma geração muito cheia, mas ao mesmo tempo muito vazia. Porque ela é muito cheia de informação, mas por conta disso causa um vazio de propósito no seu coração. Então essa é a geração dos jovens de hoje. Ele não nasceu com cordão umbilical, ele nasceu com um cabo HDMI conectado. E quando ele nasceu, você despluga de tão, né, envolvido com esse mundo digital. Eles respiram internet. Os jovens de hoje respiram internet. Se você perguntar para um adolescente, um jovem hoje, se ele prefere ficar o dia sem comer ou ficar o dia sem internet, acredite, ele vai escolher que vai ficar o dia sem comer. Ele não pode viver sem internet de tão conectado que ele vive. O problema é que é o acúmulo de informação. É como aquela criança que entra na sorveteria e tem 100 sabores de sorvete para ele escolher. Ele fala: nossa, isso é muito bom, tenho muitas opções. Só que ao mesmo tempo ele vai demorar muito para escolher aquilo que ele quer, diante de tantas opções. É igual mulher, né, na porta do guarda-roupa. Então, essa é a geração, essa geração de jovens. Ele vive esse paradoxo da escolha. E nós precisamos entender, irmãos, nós que somos mais velhos, nós temos dificuldade de entender isso. Ele vive esse paradoxo da escolha. É a geração, por isso, mais ansiosa e mais depressiva que nós temos. E aí nós temos o que eles dizem que ser essa última geração agora, que é a geração alfa, a geração que nasceu ali depois de 2010. Né? Nós precisávamos de um tempo para falar só sobre essa geração, dos nossos filhos. E nós teremos em nome de Jesus, porque nós precisamos cuidar deles, precisamos estar mais perto. Né? E assim, não existe uma geração que é melhor do que outra. Né? Porque às vezes eu vou comentar sobre a geração que está vindo depois de mim, e às vezes eu faço muita crítica sobre ela. Mas não é justo, como se a minha geração fosse melhor, e não existe. As gerações, elas têm pontos positivos e têm pontos negativos, e cada geração tem a sua particularidade no seu tempo, na sua vivência. Então não é justo a gente querer achar que somos melhores do que eles. Amém, irmãos? Não pense duas vezes a hora de você criticar. Mas eu quero direcionar hoje essa palavra especificamente para a geração X e a geração Y. Depois nós ministramos as demais. Quem são a geração X e a geração Y? É aquele que está entre 60 e 40 anos, 35 anos. Você vai ouvir aqui, você vai aprender. Mas o Senhor ministrou para que nós falássemos a essa geração. Porque talvez você é aquela geração que está vivendo essa crise de meia-idade. Assim como eu estou passando, talvez o pastor está passando, quem está na mesma faixa etária. Né? E nós temos aí duas opções diante disso. Diante dessa crise, diante dessa inquietação interna, né, que nós vivemos, tanto homens como mulheres, passamos uma determinada fase da vida em que nós entramos em crise com nós mesmos. Paramos para nos avaliar nós mesmos, avaliar nossa trajetória de vida. Né? E esse momento é um momento que às vezes você entra em crise, você se fecha em si mesmo. Talvez você esteja vivendo essa geração, ou essa crise, você que vive nessa geração. Se dá com essa avaliação da trajetória da vida. Então eu paro, avalio a minha vida porque eu cheguei no momento que parece que eu estou ali no meio, na metade do tempo de vida. Então eu começo a me avaliar a minha vida, como que foi até aqui. Então eu começo muitas vezes a pensar, bom, eu já não tenho mais o mesmo vigor físico. Quem tem 45, 50 anos sabe.
gosta de jogar futebol, sabe? A cabeça pensa, mas o corpo não responde. Então você chega à triste conclusão que você já não tem mais o vigor que você tinha quando você tinha 20 anos. O vigor físico, aquela disposição. Você começa a olhar para alguns projetos e alguns sonhos pessoais seus e você chega à conclusão que eles não se realizaram ainda. E que talvez não vá se realizar. Porque talvez você imaginou um mundo de fantasias, né? Você perdeu a mão ali e sonhou alto demais. Veja, você está nessa crise, você está nessa autoavaliação. Você percebeu que agora aos 45, 50 anos, aos 60 anos a vida ficou mais cara. Se gasta mais consigo, né? Porque nessa faixa etária dos 40 até os 60 anos, você passa a entender tudo de polivitamínico, né? De receita saudável, né? Você começa a pesquisar, você percebe que você precisa agora investir mais na sua saúde. Nessa altura da vida, seus filhos já não são mais crianças, são adolescentes, começam a gastar mais. Então você percebe que a vida ficou cara demais. Algumas pessoas mais próximas nessa fase da vida começam a se despedir de nós. Pessoas que nós amamos, do nosso ciclo íntimo, a gente começa a perdê-las, porque a morte vai chegando para elas, porque elas fazem parte da geração anterior. Isso vai entristecendo o nosso coração, que muitas vezes já estamos fechados nesse ciclo, nesse casulo. Você tem que se deparar agora nessa fase da vida com um fenômeno chamado fenômeno da obsolescência. O que é isso, pastor? É que você vai ter que aceitar que o mercado de trabalho e que a sociedade já não olha mais para você com os mesmos olhos. Você já não tem mais o mesmo valor para o mercado de trabalho. Você já não tem mais o mesmo valor e a importância para a sociedade, porque agora você está entrando em uma fase da vida que você já não é tão produtivo. Ou eles julgam, né, que você não é tão produtivo. Essa é a realidade. Você vai sendo deixado de escanteio e etc. Talvez nessa fase da vida você comece a comparar muito, porque você vai se deparando com esse quadro, e esse quadro não é agradável para você, não é satisfatório. O que você faz? Bom, já que eu não consigo resolver, então vou olhar para alguém do lado para ver se o problema é só comigo ou se tem alguém que está passando a mesma situação. E aí você olha para as redes sociais, muitas vezes, você se depara com a realidade que não é a sua, e que parece que você está ficando para trás, parece que muita gente está conseguindo sucesso, está prosperando, e você que está ficando para trás. Aí a crise só agrava, aí a situação só piora. Parece que a vida não foi justa com você, parece que você não colheu aquilo que você plantou. E aí você de fato entra em crise. E aí de fato você se fecha emocionalmente. Por isso que é importante nós como casais entendermos esse momento da vida um do outro. Sermos mais compreensivos, mais pacientes, mais tolerantes. E ajudarmos, porque nós vamos passar, a grande maioria de nós vamos ter esse tipo de crise. Nessa fase da vida, irmãos, nós temos algumas opções. Você pode decidir se você quiser, muitos fazem isso, infelizmente, você vai se tornar um fugitivo de si mesmo. Por quê? Porque você vai se olhar no espelho, não vai ver do que você gosta, você vai ver que a sua vida não é agradável, você vai ver que em algumas áreas da vida você foi derrotado e você fracassou, você não gosta daquilo que você vê. Então você vai procurar fugir de si mesmo, você vai se tornar um fugitivo de si mesmo. A forma que muitos fogem é através dos vícios. Alguns voltam à bebida, jogos, pornografia. É muito comum nessa fase da idade, diante dessa crise, se você não souber lidar. O camarada já está com 45 anos, 50 anos, ele quer fazer uma tatuagem para parecer que ele é jovem, que ele quer fugir de uma realidade. Ele quer, o homem principalmente, ele quer mostrar que ele ainda é muito macho, que ele é viril. Aí ele tenta conquistar talvez uma mais novinha. Tudo para fugir da sua realidade, para se autoafirmar, porque está em crise. Muitas famílias são destruídas por conta de não sabermos lidar com isso. Alguns entram em depressão, crises de ansiedade,
Porque não sabemos lidar com isso, porque não entendemos esse momento da vida, né? Por isso que eu falei, você pode olhar para esse momento como uma crise e mergulhar nela, ou você pode olhar na ótica de Deus, na ótica da palavra, e ver esse momento como um novo despertamento para a sua vida, assim como a águia faz. A águia, ela tem esse momento, em determinado momento da sua vida, por volta dos 40 anos, né, ela tem um momento de despertamento. Ela foge, se retira, vive num momento de reclusão, e ali ela vai renovar seus bicos, as suas garras, as suas penas, passar por um momento de renovação. Nós podemos escolher isso. E não vivemos como fugitivos de nós mesmos. Mas quando nós lemos esse texto, nós vemos alguém que passou por essas crises da vida e com 85 anos ainda está firme, forte e crente nas promessas de Deus. Então eu queria que nós meditássemos nessa vida, na vida de Caleb, que ele é um exemplo para nós. Amém? Agora eu vou começar a ministrar, foi só a introdução. Amém, irmãos? Porque quando nós olhamos para a vida de Caleb, esse homem de Deus, a primeira coisa que nós aprendemos diante do retrato da sua vida, da sua biografia, é que, primeira coisa, irmãos, na sua mente e no seu coração, a promessa de Deus estava sempre vívida e fresca. Ele nunca perdeu de vista, mesmo depois de 45 anos que ele recebeu a promessa, ele não perdeu de vista a promessa, ele não perdeu a esperança. 45 anos, irmãos. Talvez você recebeu uma promessa de Deus há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, e ela não se cumpriu ainda. E você acha que Deus esqueceu, ou você acha que Deus mudou de ideia. Caleb permaneceu firme na promessa durante 45 anos. Aleluia, aleluia. Ele não perdeu de vista. Ele não deixou nem que o tempo e nem que as circunstâncias abalassem a sua fé na promessa de Deus. Hebreus vai falar para nós assim, olha, se apeguem com firmeza à vossa esperança, porque aquele que fez a promessa, ele é fiel. Esse era o Deus que Caleb conhecia. Sabia que Deus era fiel. Caleb sabia que Deus não era homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo dito isso, porventura não cumpriria? E muitas vezes nós desfalecemos com o passar do tempo. Por quê, irmãos? Porque o tempo prova. O tempo testa. O tempo não muda nada, mas se tem uma característica com o tempo, é que ele testa todas as coisas e testa todas as pessoas. É com o passar do tempo que nós saberemos qual é a obra de cada um, se vai permanecer ou não. É com o passar do tempo que nós vamos conhecer quem de fato é quem. Porque hoje tem pessoas que chegam do seu lado, que dizem ser o seu melhor amigo, que estão com você, que se comprometem, que amam você, que fazem aliança com você. Eu quero dizer para você, só o tempo vai revelar se isso é verdade. Porque o tempo prova, o tempo testa todas as coisas. E com o passar do tempo, nós temos que revigorar em nosso coração, em nossa mente, a promessa de Deus. Muitos de nós esquecemos, mas temos que estar diante da promessa de Deus como Caleb estava. E aí Jeremias vai nos dar uma receita poderosa, porque ele vai dizer assim, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Ou seja, eu vou colocar sempre diante de mim as promessas de Deus. Eu vou estar sempre diante dos meus lábios, diante dos meus olhos, a visão, a promessa, aquilo que a palavra de Deus tem para mim. Para que eu não esqueça. Porque se cair no esquecimento, nós não viveremos as promessas de Deus. Então Caleb sabia que esse Deus que fez a promessa era fiel. Então ele mantinha a promessa diante dos seus olhos, firme no seu coração. Porque ele sabia que aquele que fez a promessa é fiel. Talvez você já até esqueceu de alguma promessa que Deus te fez há muitos anos. Mas mesmo que você tenha esquecido, Deus não esqueceu da sua promessa. E Ele vai cumprir na sua vida. Amém? Quantos têm promessas de Deus? Aleluia. Nós como igreja temos promessas de Deus. Palavras de Deus para nós como igreja.
Palavras direcionadas por a boca de um profeta, de um homem de Deus, direcionada para a nossa igreja. E nós devemos sempre viver essas promessas, trazer à memória. Uma outra coisa que nós aprendemos com Caleb, que é incomum, e parece que isso só se dá com Caleb em toda a palavra de Deus, é a disposição de Caleb em conquistar os sonhos de Deus. É a disposição de Caleb em viver as promessas de Deus. Porque Caleb aqui está com 85 anos, irmãos. Você está com 45, já está gemendo. Você está com 55, já não está aguentando mais. Ele está com 85 anos e ele está dizendo para Josué: eu vou pegar na espada, eu vou montar no cavalo, eu vou correr, eu vou lutar com homens, mas eu vou conquistar a promessa de Deus para a minha vida. Meu Deus, isso é tremendo. Isso é tremendo e isso é sobrenatural. Essa disposição, e não é uma disposição de conquistar aquilo que os outros já conquistaram. Caleb aqui não está falando que ele vai entrar junto com outras tribos em terras que as outras tribos já conquistaram. Porque aqui 9 tribos e meia já haviam conquistado as terras. Eles já estavam em Canaã durante 7 anos. E Caleb está dizendo assim: eu vou lá e vou entrar numa terra que ninguém teve coragem de entrar. E outra coisa, eu vou entrar na terra mais difícil e vou conquistar, porque é promessa de Deus para a minha vida. Meu Deus, isso é tremendo, irmão. Se isso não impacta você, né? Então, ele foi uma terra que ninguém queria. Ele foi uma terra que não havia sido conquistada. Por quê? Porque quando você olha no texto, essa terra é uma terra aonde depois de 7 anos ainda havia gigantes naquela terra. Os guerreiros mais poderosos, as muralhas e as dificuldades, as maiores dificuldades estavam lá. E Caleb com 85 está dizendo assim: dá para mim que eu quero ela, porque Deus me prometeu, eu vou conquistar. Não importa quão difícil vai ser, não importa quem está lá, Deus prometeu, eu vou conquistar. Meu Deus, aleluia. Isso é tremendo. Por que eu estou falando? Porque de tempos em tempos, não sei se você percebe, na nossa sociedade, aparece um tipo de sucesso fácil. E todo mundo quer o sucesso fácil, que é aquilo que é mais fácil. Eu me lembro, não que eu seja já velho, mas eu me lembro na época que lançaram o curso de administração. Inclusive eu estava fazendo faculdade para iniciar o curso de administração. O que aconteceu? O curso de administração de empresas era o quê? Era o auge, era o top, era a novidade do momento. Então todo mundo queria fazer administração, porque era o caminho mais fácil, era o caminho certo do sucesso. O que aconteceu? O efeito manada, todo mundo vai fazer administração. Hoje tem um monte de gente que fez administração e está desempregado. Saturou o mercado. Eu me lembro uma época que o pessoal queria me enfiar a goela abaixo um tal de Rinodê. Um negócio de pirâmide, umas coisas assim. E o povo vem todo empolgado: vamos entrar, pastor, tal, vamos participar, nós vamos ganhar dinheiro. Eu fico desconfiado com um negócio assim muito rápido e muito fácil. Eu já quebrei muita cara, né? Então veja, é caminhos fáceis. É para ir conquistar aquilo que os outros já estão conquistando, né? Hoje é uma febre esse negócio de youtuber, né? Todo mundo quer ser youtuber. Não que não tenha problema, você pode ter, né? Mas parece que todo mundo vai ficar rico do dia para a noite. Então sempre aparece um sucesso fácil. Mas ele está falando de algo que ninguém queria, algo que ninguém havia conquistado ainda. Porque ele sabia que aquilo era a vontade de Deus para a vida dele. Não era ele fazer o que o outro estava fazendo. Não era ele fazer o que o outro sugeriu, porque é mais fácil. Não, ele tinha clara consciência da vontade, do propósito e da promessa de Deus para a vida dele. Não, esse é o meu caminho, então é esse que eu vou trilhar. Foi isso que Deus destinou para mim. É igual essa questão das redes sociais. Nós temos que ficar muito alerta com isso, irmãos. Porque as redes sociais, elas estimulam demais a comparação. Estimulam demais a comparação, a competitividade, né? E aí por trás disso entra uma coisa muito sutil, que é a inveja. E a inveja é algo terrível, maligno. Por causa da comparação. Você quer ter o que o outro tem, você quer fazer o que o outro faz, você quer viver o que o outro vive. Mas não é motivado
porque é a vontade de Deus para a sua vida, não é porque você está com o coração cheio de inveja. E essa não é a vontade de Deus para o seu povo. Deus tem um plano específico para você. Deus tem a sua Hebron. Quantos creem, diga amém. E vai ser bênção. É igual o caso do filho pródigo. Qual que é o grande problema, a grande inquietação, o dilema da parábola do filho pródigo? É que o filho voltou, sem vergonha lá que estava afastado, voltou. A hora que ele voltou, o pai preparou para ele o quê? Um bezerro cevado para ele comer. Fez uma festa. Aí o irmão mais velho ficou preocupado com os pecados que ele tinha cometido? Não. Com a desonra com o pai? Porque ele foi rebelde com Deus? Não, ele ficou preocupado com o quê? Com o bezerro que ele estava comendo. Com o churrasco que ele estava fazendo. Você entende? Mas ele tinha a parte dele. Por que ele não fez o churrasco dele? Por que ele não sacrificou o boi cevado dele que ele tinha? Por que ele não viveu a vontade dele? Por que ele não conquistou a Hebron dele? Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então nós somos levados por esse efeito manada muitas vezes e saímos do propósito de Deus. E saímos da vontade de Deus. E o Senhor me trouxe aqui para falar para você. Você precisa voltar para o centro da vontade de Deus. Você precisa voltar para a sua Hebron. Deus tem Hebron para você. Aleluia. Então, muitos querem brigar por terras que já são conquistadas. Mas Deus tem algo especial, específico para você. Não corra atrás daquilo que os outros estão correndo. Dê passos de fé em direção àquilo que Deus falou em seu coração. Aquilo que Deus tem ministrado para você. A promessa que Deus fez para a sua vida. Porque Deus tem promessa para mim e para você. Olha que coisa interessante. Irmãos, eu creio piamente nisso. Porque é o que nós vemos na vida de Caleb. Nenhum outro homem em Israel que tinha 55 anos, 60 anos, se manifestou como Caleb para conquistar. Sabe por quê? Porque eu creio piamente que quando você está diante da vontade de Deus, do propósito de Deus, até a sua força física vai ser conservada. Deus vai parar o tempo para você viver a promessa dele. E os dias vão parecer para você como se não tivessem passado. Isso é muito forte, irmão. Porque aquilo que você achava que você não conquistaria com 50 anos, com 80 anos você vai estar vivendo a promessa de Deus. Porque Deus, assim como diz o texto, Caleb diz, e o Senhor me conservou em vida, com força, com vigor, para chegar nesse tempo aqui, eu poder conquistar a promessa de Deus. Talvez você está olhando e fala assim, os dias estão passando. Eu estou ficando velho, não tem mais esperança. Deus está falando para você, eu vou te dar força, eu vou te dar vigor, eu vou conservar você forte para conquistar a promessa. Aleluia, aleluia. Agora, por que eu falo isso? Joel, capítulo 2, e o verso de número 28. Joel, capítulo 2, e o verso de número 28. Aleluia, isso é poderoso demais. Às vezes você lê esse texto, você não percebe. Está falando da promessa do Espírito Santo sobre a igreja, sobre nós, os discípulos de Jesus. Olha que coisa interessante. Depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas farão o quê? Profetizarão. Serão profetas, irão declarar a palavra de Deus. Os velhos terão o quê? Sonho. Você conhece algum velho que tem sonho? Você conhece alguém com 60 anos que está sonhando alguma coisa? Não, irmão, quando você chega nessa fase da vida, você está querendo pendurar a chuteira, guardar as armas, sentar na cadeira de balanço, ficar lá balançando, esperando a vida chegar, passar e a morte chegar. A vida passar e a morte. Idosos não sonham mais. Por isso que muitas vezes não tem essa gana, essa vontade de realizar o propósito. Mas a palavra de Deus está dizendo o quê? Os jovens terão visões. Não é natural de jovens, não é típico de jovens terem visão. Jovens não têm visão. É os adultos que têm que imprimir uma visão. Mas está dizendo que quando o Espírito de Deus vier, coisas sobrenaturais virão sobre a sua vida e ordens naturais serão subvertidas. E você não vai viver mais no natural. Então, quando fala que os jovens terão, que os velhos terão sonhos, é porque o Espírito de Deus vai te capacitar, te fortificar, colocar visão em você, colocar força em você, para você viver a promessa de Deus. Aleluia.
que era o que havia sobre Caleb e sobre Josué. A Bíblia brinca e diz, havia sobre ele um espírito diferente, um espírito de fé. O Espírito Santo estava sobre ele para conquistar. O Espírito de Deus está sobre você para conquistar as promessas de Deus. Aleluia, aleluia. Uma coisa interessante que nós aprendemos com esse exemplo da vida de Caleb, preste muita atenção nisso. Quero dar um foco maior nisso. Caleb, ele viveu coisas extraordinárias, irmãos. Ele teve experiências extraordinárias. Quando Deus tira o povo do Egito, caminha no deserto, passa pelo Mar Vermelho, fica no deserto perambulando. Caleb viu todos os milagres e as maravilhas que Deus fez. Caleb viu as obras, as maravilhas, a grandeza de Deus. Então Caleb é esse homem que tem experiências com Deus. E agora Caleb vai ser alguém que vai ajudar a nova geração, porque aqueles que vão entrar na Terra Prometida é uma geração totalmente diferente daquela que saiu do Egito. A geração que saiu do Egito, todos morreram. Isso é muito sério. Por quê? Porque eles não creram na promessa. Porque eles não creram na promessa. Só aqueles dois, Josué e Caleb, que creram, permaneceram até o fim. Todos, durante os 40 anos, morreram no deserto. Nasceu uma nova geração. Uma geração de jovens que não comeram e não provaram das coisas do Egito, que não tinham saudade das coisas do Egito. Agora eles estavam sendo treinados, preparados para conquistar e entrar na terra. E quem que estava preparando? Quem que estava à frente? Quem que estava liderando? Quem que estava compartilhando experiências com esse povo? Injetando fé no coração desse povo. Injetando esperança no coração desse povo. Caleb. Porque Caleb vai ser para aquela geração uma referência. Caleb vai ser para aqueles novos um pai espiritual, um discipulador, um mentor, que vai apontar para eles um caminho. Então ele viu e viveu experiências maravilhosas. Por isso ele poderia compartilhar com aquela geração, para que agora aquela geração, juntamente com ele, entrasse e possuísse a terra e vivesse as promessas de Deus. Isso é legado. Isso é legado. E Deus quer que eu e você, assim como Caleb, deixemos um legado para as próximas gerações. Por isso que o nosso trabalho, a nossa ênfase, nós valorizamos tanto o trabalho com adolescentes e com as crianças. Porque nós não queremos que esse trabalho fique parado em nós. Queremos que ele avance nas próximas gerações. Quem crê, diga amém. Josué é esse camarada, esse homem de Deus, que vai introduzir os jovens na terra prometida. Através do quê? De discipulado, de mentoreamento, sendo uma referência. Isso está escrito aonde? Salmo 145, o verso de número 4. Salmo 145, o verso de número 4. Uma geração contará a outra grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Sabe por que o comunismo e outras ideologias entraram tão forte nas sociedades? Sabe por quê? Porque as sociedades pararam de contar para a próxima geração as grandezas de Deus. E aí, o inferno entrou com as suas ideologias e começaram a contar mentira para os nossos jovens. E nós estamos vivendo hoje o que vivemos. Malaquias 4:6, presta atenção, Malaquias 4:6. Eita Deus, você é um Caleb, irmão. Você é alguém que Deus quer usar para abençoar a próxima geração. Olha o que Deus fala, Malaquias 4:6. O que está acontecendo aqui? Deus, vamos dizer assim, Deus está de saco cheio com a nação de Israel. Deus não aguenta mais os pecados da nação de Israel. Deus aqui, em Malaquias, ele está fechando a tampa do caixão, está dizendo, olha, eu não quero mais conversa com vocês. Não adianta eu falar com vocês. Vocês não querem nada comigo. E aí, olha o que ele vai dizer. Ele vai profetizar a próxima geração. Ele vai profetizar a vinda do Messias. Ele vai profetizar a nova aliança.
em que Deus irá salvar o povo, todas as nações. E aí ele fala assim, olha, antes disso eu vou enviar um homem, e esse homem ele vem com uma unção específica, e a unção desse homem é para conectar as gerações. Mas o interessante aqui, sabe o que é? É que Deus vai profetizar isso aqui, e vai ficar 400 anos em silêncio. Deus falou assim, não quero conversa com vocês, vocês que se resolvam aí, quando eu enviar meu filho, vocês tenham com ele, resolvam com ele. Deus vai ficar 400 anos em silêncio, sem falar com o povo. Só que qual que é a preocupação de Deus? Quando inicia a nova fase, que é a nova aliança, Ele fará que o coração dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra, separando-a para a destruição. Olha que coisa séria. Deus está falando assim, eu vou ficar 400 anos em silêncio, mas quando eu voltar, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou reconectar gerações. Eu vou colocar as gerações juntas de novo, para que o pai volte a contar para o filho as minhas grandezas, para que o Salmo 145 seja uma realidade na vida deles, para que homens como Caleb se preocupem com a próxima geração e introduzam ele nas minhas promessas. Forte, né, irmão? Deus se preocupa com a próxima geração. Talvez você não está preocupado, mas Deus se preocupa. É a prioridade de Deus. Então Deus quer que nós deixemos esse legado para a próxima geração. Por quê? Ele te deu coisas. Você viveu experiências com Deus. Você tem testemunhos para contar. Ele te deu os dons. Ele te deu um ministério. Ele te deu uma família abençoada, um casamento abençoado, que pode ser referência, modelo e padrão para a próxima geração. E você tem deixado tudo isso morrer, ficar com você. E você não tem contado as grandezas de Deus para a próxima geração. Eu tenho falado para os irmãos, nós temos muitos teólogos hoje em dia, nós temos muitos mestres, temos homens maravilhosos que vêm aqui e demonstram uma performance maravilhosas. Mas eu sinto saudade de homens que andaram com Deus e podem chegar para você numa conversa, numa mesa, numa conversa simples e falar do seu testemunho de vida e falar o quanto de intimidade, de coisas simples, das experiências que parecem palpáveis, que você pode olhar assim, meu Deus, eu quero isso para a minha vida, porque andou com Deus, e porque andou com Deus, teve experiências com Deus, viveu coisas com Deus de intimidade, coisas sobrenaturais, e por isso pode passar agora para a próxima geração e dizer, olha, Deus não é só uma teologia bonita, Deus não é só um conceito abstrato que está no papel, não, Deus é real, Ele se manifestou na minha vida, e eu vou ensinar para você como Ele se manifesta na sua vida, e você vai viver as promessas de Deus. Aleluia, Jesus. É isso que Deus espera de nós como igreja, irmãos. Nós não podemos desperdiçar tudo o que o Senhor tem nos dado, negligenciar o que nós recebemos. É interessante que tem um outro homem na Bíblia, que ele tocou a próxima geração também de forma tão poderosa. Atos 13:36. Atos 13:36. Olha o que diz a respeito de Davi. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus na sua geração. O propósito de Deus para as nossas vidas, a promessa de Deus para as nossas vidas, envolve tocar as próximas gerações. O projeto de Deus, os planos de Deus não é um plano egoísta só para você e para a sua família. Outros têm que beber dessa água. Outros têm que beber dessa fonte, amém, irmãos? Davi serviu na sua geração. Adormeceu, pois foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. O que Deus está dizendo para nós como igreja é, nós temos que ser como Caleb e como Davi. Aquilo que nós vivemos, as experiências que nós tivemos, deve tocar a próxima geração. Eu pergunto para você, com quem que você está sentando e compartilhando das experiências de Deus? Tem alguém que você pode chamar para perto e falar assim, vem aqui que eu vou contar uma coisa para você. Segredos sobre Deus. Deus te deu coisa, irmão. Deus te deu experiências que esses jovens, adolescentes, essas crianças precisam ouvir da nossa boca, a respeito dessas grandezas de Deus, amém? Então você deve sim, direcionar a sua vida, e esse deve ser um alvo para esse ano, para os próximos anos.
quem que eu vou discipular? Quem que eu vou mentorear? Quem que eu vou chamar para perto, para eu ensinar? Para eu falar das grandezas de Deus? Então você fala assim, mas eu tenho tão pouco, eu sei tão pouco, eu não tenho profundidade bíblica, teológica. Não estou falando disso não. Eu estou falando da oração que você fez naquele dia de angústia, de desespero. Você clamou a Deus. Momentos depois, dias depois, Deus respondeu aquela oração. É isso que os nossos jovens precisam ouvir. Coisas simples, coisas simples. Você deve ser isso, um mentor espiritual. Nós temos falado, e essa tem sido uma discussão entre nós, o pastor, os líderes. Foco no discipulado, esse ano. Foco no discipulado, nós precisamos retomar isso. Porque a nossa igreja é uma igreja de discipulado. Nós somos uma igreja de Calebes, amém, irmãos? Nós somos uma igreja de Davis, amém? Nós queremos tocar as próximas gerações. E isso só pode se dar por meio do discipulado, da consolidação, amém? Outra coisa importante que nós aprendemos com Caleb. Alguém que viveu a graça de Deus. Alguém que viveu a graça de Deus. Num tempo em que havia muito mérito pelas suas próprias conquistas, muita justiça própria, muito merecimento, ele foi alguém que viveu a graça de Deus. Tem um segredo sobre a vida de Caleb, quando você lê, às vezes você não percebe. Caleb, ele não era judeu. Ele não era descendente de Abraão. Ele não tinha direito às promessas de Abraão. Falando pela lei, ele não tinha direito de viver as promessas de Abraão. Mas aqueles que vivem as promessas de Abraão não são aqueles que vivem pela lei ou pelo mérito, mas pela fé. E ele entendeu isso. Isso é precioso, irmão. Isso é grandioso. Ele teve uma revelação que ninguém mais teve. Ele entendeu, se eu somente crer, eu vou viver a promessa de Deus. Se eu der passos de fé em direção às promessas de Deus, eu vou vivê-las. Ele viveu isso, por quê? Porque o texto diz que ele era filho de Jefoné, o quenezeu. Ele não era hebreu. Quando você olha lá, quando você olha lá em Números, no início do livro de Números e o livro de Josué, Deus vai falar sobre os povos que haviam na terra de Canaã e os povos que Israel tinha que expulsar de lá. E quem que era? Olhe lá para você ver. Os ferezeus, os jebuseus. Lá no meio está os quenezeus. Ele não era descendente de Abraão. E ele não tinha direito à herança. Mas ele decidiu crer. E porque ele decidiu crer e não viver pelo mérito, ele viveu a graça de Deus. Ele viveu a graça de Deus. Isso quer dizer que não é por mérito nosso. Não é pelas nossas obras. Não é pela justiça própria, irmãos. Não é pelo que você faz. É pelo que Jesus fez. É pelo que Ele fez. É pela obra consumada na cruz. Nós sempre ensinamos na teologia, né? O pastor estava ensinando sobre isso. Nós temos que ler o texto da palavra de Deus. E ali tem que estar Cristo. Ali tem que estar a graça. E eu estou mostrando para os irmãos, aqui está a graça. Se você decidir crer nas promessas de Deus, elas se tornarão realidades na sua vida. Talvez as circunstâncias, as dificuldades, as lutas, o passar do tempo, você deixou de crer. Você perdeu a fé. A sua fé enfraqueceu. Mas eu quero dizer, mesmo que a sua fé esteja fraca, você com ela ainda pode viver as promessas de Deus. Uma pequena fé tem um grande poder. Então, faça como Caleb. Viva pela fé. Agora, esse viver pela fé não é simples, irmãos. Não é simples. Ou não é simplista. Podemos melhorar. É simples, mas não é simplista. Por quê? Quando você olha lá em Números capítulo 13, a Bíblia diz que quando eles recebem o relatório da terra, 10 dos espias dão um relatório negativo. Josué e Caleb deram um relatório positivo. E a Bíblia diz que, porque eles creram, havia neles um espírito diferente. Qual que era o espírito? O espírito de fé.
Então o espírito de fé estava sobre quem? Sobre Josué e Calebe. Você concorda comigo? Por que Josué então viveu a promessa bem antes de Calebe? Se a fé era igual, se o espírito era o mesmo. Porque é assim muitas vezes que nós julgamos, né? Por que o irmão está vivendo a promessa e eu não estou vivendo ainda? Ele chegou depois de mim na igreja, ele já está vivendo as promessas de Deus, está vendo as promessas de Deus se cumprirem na sua vida, mas eu estou aqui há anos já esperando e nada acontece. Eu tenho fé, a minha fé é como a fé de Josué. Por que eu, Calebe, não estou vivendo ainda? Por que demorou mais para Calebe? Não intriga vocês, não? Eu fico intrigado com isso, porque pode ser que eu seja Calebe nessa hora. Eu tenho a mesma fé de Josué, mas a promessa vai demorar mais. Então, ele passou pelo teste do tempo. Lembra que eu disse? O tempo testa todas as coisas. E para passar pelo teste de tempo, a fé dele teve que ter um requisito a mais. Ou a fé dele teve que gerar um requisito a mais. Qual que é? Perseverança. Tem muitos que têm fé, mas não tem perseverança. A fé dele é para aquela hora, para aquele momento, ele recebe naquela hora, naquele momento. Se tiver que esperar, se tiver que demorar, não vai acontecer. Não vai passar pelo teste do tempo, das lutas e das circunstâncias. Não foi assim que Jesus falou na parábola do semeador? Tem pessoas que têm fé momentaneamente, mas vindo as lutas, as dificuldades, as intempéries da vida, a sua fé é sufocada. Então a fé de Calebe, ela tinha um requisito a mais. Qual que era? Perseverança. Você já reparou como nós temos dificuldade de perseverar? Porque nós vivemos a geração do instantâneo, do aqui e do agora, do miojo, 3 minutos. É da internet, clicou aqui e já baixou. Se você é do tempo, que a internet era discada, né, por linha telefônica, e você tinha que esperar pelo menos 1 minuto ali para poder o negócio. E às vezes ficava um tempo demorando, você tinha que ficar esperando, olhando o computador, carregar. E aí você ia lá, você falava assim, não, eu vou para meia-noite, porque o primeiro pulso, depois da meia-noite, não paga. Não é assim? Então se você é dessa geração, você tem mais facilidade, você é mais perseverante. Mas essa geração de hoje não tolera esperar. E para você viver as promessas de Deus, a sua fé precisa ter esse requisito, perseverança. Aqueles que perseveram são aqueles que conquistam. Aqueles que persistem, aqueles que insistem. Essa foi a diferença de Calebe. E olha que coisa interessante. Foi requerido de Calebe uma fé diferente da de Josué? Sim ou não? Sim. Mas Deus é tão maravilhoso, Deus é tão poderoso, tão justo, tão bom, que Deus deu a Calebe mais do que deu aos outros. A promessa de Calebe foi melhor. A herança de Calebe foi melhor. A recompensa de Calebe foi maior. Deus requeriu dele algo a mais, mas Deus também deu a ele algo a mais. Porque a terra que foi destinada a Calebe foi a terra de Hebrom. Hebreus 10, 36, se puder projetar. A terra de Hebrom é uma terra especial, é uma terra diferente. Olha o que Deus disse e nos ensina para que possamos conquistar Hebrom. Portanto, vocês precisam perseverar, de modo que, depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Então, o que Deus te prometeu virá depois que você perseverar. Mas lembra de uma coisa, o que Deus prometeu é maior e melhor do que aquele que está vivendo anteriormente. Porque Deus não é injusto, Ele é justo. Deus deu a Josué a terra de Hebrom. Se você for estudar os textos bíblicos, você vai ver que é na terra de Hebrom que está, por exemplo, a caverna de Macpela, ou o poço de Macpela, que os arqueólogos dizem que foi ali que foi sepultado Adão e Eva. Tem noção do quanto isso é precioso para a nação judaica, para os muçulmanos e também para nós cristãos? Deus deu Hebrom. Hebrom é a cidade mais valiosa, mais preciosa, mais importante das 3 maiores religiões do mundo. Hebrom. Porque lá está
o túmulo dos patriarcas. Lá está o túmulo de Abraão, de Isaac, a esposa de Abraão. Lá está o túmulo de Jacó, os patriarcas, os pais da nação judaica. Você tem noção do quão importante é essa terra de Hebrom? É uma terra abençoadíssima. É uma terra desejada por todos os povos. Todos querem Hebrom, por conta da sua importância histórica, cultural e espiritual. Então, Josué teve que perseverar mais, mas Deus deu o melhor. Aquilo que Caleb recebeu, nem Josué e nem os demais receberam. A herança dele foi superior, porque Deus não é injusto. Ele sempre irá recompensar de maneira especial aqueles que perseveram até o fim. Quantos creem, digam amém. Quero que você se coloque de pé.